Você já estava andando na praia ou em algum lugar cheio de pedras e se deparou com isso? Pedras tão brilhantes, tão cristalinas que parecem diamantes. E aí você ficou se perguntando, será que é diamante? Será que é alguma pedra preciosa? Olha só o que eu encontrei aqui. Estou pescando com a Nostramame Jabuti. Não saiu vídeo de pescaria porque não teve peixe, mas o que a gente tem são pedras, pessoal. E vai ser pedras mesmo que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olha só esses cristais maravilhosos, lindos, uma beleza da natureza. Como que são formados esses cristais? Será que alguma dessas pedras que eu coletei aqui, algumas delas são preciosas? Como que é formada essas camadas de pedras que a gente encontra por aí? Tantas cores, tantas misturas. Como que isso é formado? Como que isso daqui é formado? Será que isso daqui tem algum valor? Será que você por acaso encontrou alguma pedra preciosa e não soube identificar? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Quem nunca foi fã de colecionar pedrinhas? Bom, minha mãe é fã de colecionar pedrinhas. E o que vocês estão vendo na tela agora é a mesa dela, o armário, sei lá como eu posso chamar isso, a coleção. Olha só, tem muitas coleções de pedrinhas. Algumas são muito bonitas. Olha essas aí, muito bonitas. Várias cores diferentes. E hoje eu estou aqui no meio do mato. Aqui está o rio. E hoje a gente vai fazer um vídeo diferenciado. A gente vai pegar pedrinhas e conversar também sobre as pedras. O que são pedras? Eu peguei duas ali no chão. Vou mostrar para vocês. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre o que são pedras preciosas e o que não são pedras preciosas, né? Vamos colocar aqui no zoom aqui, ó. Vendo? Ó, peguei essa e peguei essa daqui também, ó. O que são pedras preciosas? O que não são pedras preciosas? Porque uma pedra preciosa é preciosa, enquanto outras pedras que também são bonitas não são preciosas. O que diferenciam elas? É isso que a gente vai aprender hoje. Aí você fala, David, como? Eu também não sei. Aqui não tem internet, mas eu acho que se eu conseguir internet aqui, eu vou dar uma estudada e falar pra vocês. Caso eu não consiga, eu vou estar dublando esse vídeo ou passando aqui na tela pra vocês uma imagem bem aqui, ó. Se não apareceu nada é porque eu consegui ver na internet. Então vamos lá. Fala galera do canal David Brito. Aqui quem tá falando é o ChatGPT, uma inteligência artificial criada para ajudar o David, principalmente quando ele resolve transformar uma simples pescaria numa aula sobre as coisas curiosas da natureza. Então, enquanto o David está aí filmando essas pedras para vocês e mostrando de perto, eu vou explicar uma coisa bem interessante sobre elas. Primeiro, o que é uma pedra preciosa? Uma pedra preciosa é um mineral raro da natureza que tem 3 características principais: raridade, beleza e resistência. Ou seja, não basta ser bonita, ela precisa ser difícil de encontrar e também precisa ser dura o suficiente para não riscar ou quebrar facilmente. Por exemplo, o diamante. Ele é basicamente feito de carbono, o mesmo elemento do grafite do lápis. Só que lá no fundo da Terra ele passou por uma pressão gigantesca e temperaturas absurdas durante milhões de anos. Essa pressão reorganiza os átomos e cria uma estrutura cristalina extremamente resistente. Resultado, a pedra mais dura da natureza. Agora olha que curioso, existem muitas pedras que parecem preciosas, brilham, têm cristal, são bonitas, mas não são raras. Um exemplo clássico é o quartzo. Ele pode ser transparente, roxo, rosa, amarelo? Às vezes parece até diamante. Só que a natureza produz quartzo em grande quantidade. Então, mesmo sendo bonito, ele não tem tanto valor. E aí no final dessa expedição eu vou mostrar pra vocês quais foram as pedras que eu encontrei. Eu achei um lugar bem específico aqui, perto do rio. Normalmente, onde tem bastante areia, tem essas pedras. Opa, calma aí que eu me atrapalhei aqui na câmera. E eu vou postar esse vídeo sim, sabe por quê? Porque às vezes a gente tem... Mudando um pouco do assunto, do foco do vídeo, às vezes a gente não tem nada, só tem um monte de pedra no caminho aqui.
Porém, às vezes, o que parece ser inútil para algumas pessoas é muito útil para outras pessoas. Eu falei certo? Acho que eu falei. Então, vejam aí uma breve explicação de como são formadas as camadas das pedras, né? Você já viu aquelas pedras que tem muitas camadas? Eu vou ver se eu consigo encontrar uma aqui pra vocês. Tem algumas pedras aqui. Eu queria encontrar uma pedra vulcânica. Ó, essas pedras aqui são muito bonitas, ó. Olha só. Eu não sei nem o nome, mas já vou falar o nome pra vocês, hein. O valor de uma pedra não vem só da aparência. Ele vem da raridade e das condições extremas que formaram aquela pedra. Agora imagina que loucura seria se qualquer pedra brilhante que a gente encontrasse aqui no rio fosse um diamante. Ia ter pescador largando a vara e virando minerador na mesma hora. Mas infelizmente a realidade é um pouco mais difícil. A maioria das pedras que a gente encontra na natureza são minerais comuns. Só que mesmo assim elas carregam uma coisa impressionante. Muitas dessas pedras têm milhões ou até bilhões de anos. Ou seja, às vezes a gente pega uma pedrinha do chão sem dar nada por ela, mas ela já estava aqui muito antes dos dinossauros existirem. Aliás, tem um detalhe curioso. Muita gente já passou por cima de pedras que valiam milhares de reais sem perceber. Encontrei, pessoal. Esse daqui não é o exemplo mais perfeito. Eu vou conseguir mostrar numa imagem para vocês aí. Mas aqui no local onde eu tô, eu consegui encontrar essa daqui, ó. Consegue ver que existe uma camada? Ó, aqui tem uma cor, aí aqui tem uma cor, aqui tem outra cor. Dá uma olhada nessa imagem que vocês estão vendo aí na tela de vocês. É disso que eu tô falando. Como que são formados essas camadas de pedras? São pedras feitas com camadas. Então agora a gente vai aprender um pouco mais sobre como é formado as pedras. O que são as pedras preciosas, vou explicar um pouco melhor para vocês. Se vocês encontrarem uma pedra por aí, como identificar se elas são ou não são pedras preciosas. Agora, continuando, vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Porque quando a gente começa a olhar as pedras com atenção, a gente percebe que elas não estão aqui por acaso. Primeiro, o que são as pedras? As pedras, ou rochas, são basicamente misturas de minerais. Minerais são substâncias naturais que existem dentro da Terra, formadas por elementos químicos como silício, oxigênio, ferro, carbono e vários outros. Esses minerais vão se juntando ao longo de muito tempo e acabam formando as rochas que a gente vê por aí. E essas rochas podem se formar de várias maneiras. Algumas surgem quando lava de vulcão esfria e endurece, formando rochas bem resistentes. Outras se formam quando minerais dissolvidos na água começam a se cristalizar, criando aqueles cristais que às vezes parecem vidro ou gelo. E também existem pedras que surgem quando areia, poeira e pequenos fragmentos de outras rochas vão se acumulando durante muito tempo e acabam sendo comprimidos pela pressão da Terra. E é justamente nesse último processo que surgem muitas pedras com camadas. Essas camadas aparecem porque os sedimentos vão sendo depositados um em cima do outro ao longo de milhares ou até milhões de anos. Primeiro vem uma camada de areia, depois poeira, depois restos de minerais, às vezes até material orgânico. Com o tempo, novas camadas vão cobrindo as antigas. O peso vai aumentando e a pressão da própria Terra começa a compactar tudo aquilo. Depois de muito tempo, aquilo que antes era só areia solta, acaba se transformando em rocha sólida. Por isso, algumas pedras parecem ter linhas ou faixas de cores diferentes. Cada camada pode representar um período diferente da história da Terra, com minerais diferentes presentes naquele momento. É quase como se a pedra fosse um registro natural do tempo do planeta. Agora vem a parte que muita gente quer saber quando encontra uma pedra bonita por aí. Como saber se uma pedra pode ser preciosa? Existem alguns sinais simples que podem dar pistas. O primeiro é a dureza. Muitas pedras preciosas são muito resistentes.
O diamante, por exemplo, é a pedra mais dura da natureza. Outro ponto importante é o brilho e a transparência. Pedras preciosas geralmente têm uma estrutura cristalina bem organizada, então a luz entra e reflete dentro da pedra de um jeito especial. Também existe a questão da raridade. Algumas pedras são bonitas, têm cristal e até brilham, mas são muito comuns na natureza. Um exemplo é o quartzo. Por isso, mesmo sendo bonito, ele normalmente não vale tanto quanto um diamante, rubi ou esmeralda. Então, encontrar uma pedra brilhante não significa automaticamente que ela é preciosa. Porque se cada pedra bonita que a gente encontrasse fosse um diamante, muita gente ia largar o trabalho e sair procurando pedra no rio o dia inteiro. Mas mesmo quando uma pedra não é preciosa, ela ainda pode ser algo impressionante. Porque muitas dessas rochas que a gente encontra por aí têm milhões ou até bilhões de anos. Ou seja, às vezes você pega uma pedrinha do chão sem dar nada por ela, mas ela já estava aqui muito antes dos dinossauros existirem. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Olha só, nessa jornada aqui procurando por pedras, eu consegui encontrar algumas coisas interessantes para mostrar para vocês. Olha só. Essas pedras preciosas aqui não são preciosas, como vocês puderam aprender no vídeo de hoje. Porém, são pedras muito bonitas que servem de decoração na sua casa, caso você quiser levar, tá? Vou mostrar algumas aqui para vocês. Essa daqui especificamente eu vou limpar ela e vou levar para casa, que ela vai ficar muito bonita. E aqui também. Eu vou mostrar para vocês agora, quer dizer, assim que eu chegar em casa eu vou mostrar para vocês a estante lá da minha casa com um pouco mais de detalhes. E é isso. Pessoal, eu consegui encontrar uma pedra com camadas. Eu estava procurando uma pedra com camadas para mostrar para vocês, se nem eu estava falando. E eu consegui encontrar uma pedra com camadas, olha só. Essa pedra aqui, ela tem camadas. Pode ver que ela está quebrada. E aqui dentro, essa aqui é a parte de fora, e a parte de dentro da pedra, ela tem camadas. Ou seja, são vários e vários anos para conseguir formar essas camadas aqui. E aí... tá aí a explicação aí, né, como eu expliquei para vocês, de como que são formadas essas pedras aqui. Muito bonito, muito interessante mesmo. Meu sobrinho encontrou duas pedras aqui. Essa daqui eu acho que eu já tinha até mostrado, é meio verdezinha, ó. Essa daqui é um pouco verde, não sei se é o musgo ou se é essa da cor mesmo. E esse cristalzinho aqui também, bem interessante. E vamos ficando por aqui, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com 5 pessoas. Um forte abraço e até a próxima.